Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje eu fiz esse bolo aqui, agora na parte da tarde, mas não gravei o passo a passo para vocês, porque meu telefone estava ocupado com minha filha, mas vou passar a receita aqui para vocês. Eu usei esse tabuleiro aqui, ó, essa forma, que é uma forma mais alta, né? E ela é menor. Então, para essa forma aqui, eu coloquei 3 ovos, 1,5 xícara de açúcar. A xícara é de 240 ml. Então, 1,5 xícara de açúcar. Aí você vai bater, né, os ovos com açúcar, a clara e a gema junto com açúcar, ou na mão ou na batedeira mesmo, por uns 4 ou 5 minutos, até ficar bem branquinho, né, bem clarinho a mistura do ovo com açúcar. Depois você vai colocar 2,5 xícaras de farinha de trigo. É a mesma medida da xícara, né? 240 ml de farinha. A minha aqui não é com fermento e eu sempre gosto de peneirar para o bolo ficar mais fofinho. Então, 2,5 xícaras de farinha. É 1 xícara, um pouco menos, né? De 1 xícara de leite. É a mesma xícara para tudo que eu estou usando. Então, não preciso encher ela, um pouquinho mais do meio de leite. E meia xícara de óleo. Eu sempre gosto de fazer com óleo porque dá certo, né? Os meus bolos e não fica com gosto de óleo, nada disso. Então, você vai colocar, depois que bati por 4, 5 minutos o ovo com o açúcar, você vai colocar então a farinha de trigo, o leite, o óleo, uma pitadinha de sal. Vai bater por mais um pouquinho e por último você vai colocar uma colher de sobremesa de fermento. Quando coloca o fermento, a forma já tem que estar untada com manteiga, margarina e farinha de trigo. E o forno já tem que estar ligado a 180 graus, mais ou menos por 10 minutos já ligado, porque ele fica quente, né? 10 minutos, 180 graus, antes de colocar o bolo na forma. Então, depois que coloca o fermento na massa, não pode demorar muito para colocar na forma e assar. Então, feito tudo isso, coloca no forno para assar a 180 graus. No meu forno, ele costuma ficar assando por 50 minutos, 45, 50 minutos. Se deixar o forno alto, ele vai acabar queimando, né? Mas às vezes não vai assar direito, vai secar a massa, mas não vai assar direito. Então, eu sempre uso esse, né? Essa temperatura, fica em 50 minutos. E para fechar, aqui eu coloquei por cima, fiz uma geleia de acerola com amora. Seria a fruta picadinha, sem o caroço. E coloquei 1 xícara de açúcar. Então, botei no fogo essa frutinha. Depois ela vai subir, porque junta muito líquido. Depois que o açúcar derrete, você vai mexendo, junta muito líquido. Aí, você, depois que reduziu aquele líquido do açúcar, pode espremer 2 laranjas. Eu usei aqui uma seletinha, 2 laranjas, e coloca junto lá. Também raspinhas de laranja. Ou raspinha, ou corta com a faca pedacinho menor, coloca lá, deixa apurar, deixa reduzir um pouquinho. Depois eu tirei o bolo do forno, coloquei no prato de servir e coloquei a caldinha por cima. Aí já até dei esses cortezinhos aqui, né? Dá pra ver que tá cortado, pra entrar a caldinha. Então ele ficou um bolo com bolo bem gostoso. Dá pra ver a massinha aqui, ó.
bem branquinha. Vou mexer aqui, já lanchamos. Olha, que massinha bem clarinha, não fica com gosto de óleo, não fica com gosto de ovo. Bem legal. Então, essa medida dá para essa forma aqui, eu acho que ela é 10 por 20, essa forma aqui. Ou 20 por 20. Eu tenho que medir certinho. Mas é uma forma, né, pequena e alta. Então, dá essa medida de massa tranquila aqui. Então, fazem aí. Essa mistura ficou muito gostosa, essa coisa ácida, né? Da laranja, da acerola. Ficou muito gostoso. Como eu tenho acerola aqui no quintal e tenho um pé de amora, então foi o que eu usei aqui. Peguei e usei para fazer o recheio. E ficou super aprovado. Já tem uma receita de geleia de acerola no meu canal. Então, só pegarem aí, seguir o passo a passo e fazer. Fica muito gostoso. Então, fazem aí, ou comentem o que vocês acharam aí desse